Glória a Deus. Para onde nós iremos, querido? Você pode buscar a presença por um instante do pão do céu, o Emanuel, Deus conosco, que está aqui nessa noite, querido. Enquanto você começa a glorificar Ele, Ele vai enchendo a tua vida. Glorifica agora ao Senhor. Santo, 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 o Deus Todo-Poderoso, o Deus Emanuel. Nessa noite, nessa tarde, Pai, nós queremos ser cheios da tua presença. Venha nos envolver. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. Seja bem-vindo neste lugar. Nós queremos ser cheios da tua presença, da tua glória, até transformar. Oh, xalala, xalala. Busca, Espírito Santo, busca cada coração agora. Toca cada vida, Espírito de Deus. Cada vida, cada irmão, cada irmã que está neste lugar, que está em casa agora assistindo o culto. Que a tua presença venha sobre nós e que o Senhor venha nos encher nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, nós te glorificamos. E você que pode, aplauda ao Senhor, o Deus Emanuel. Glorifica ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Oh, alaba, xandaralaba. Glória a Deus. Obrigado, Fer. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Os irmãos que estão na live também, sejam muito bem-vindos. Que o Senhor venha abençoar a sua casa nesse momento. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite para cultuar, começar a nossa semana na presença de Deus. Tivemos um culto pela manhã abençoado, porque o Espírito Santo se fez presente da mesma maneira que Ele fez aqui. Então não vai ser diferente, você vai sair daqui abençoado. Você que está em casa vai receber a bênção aí em nome de Jesus, amém? Então que você possa olhar para o seu irmão da direita, da esquerda, falar para ele: Jesus te ama, e aí você toma o teu assento abençoado em nome de Jesus Cristo, amém? Beleza, vamos lá então, amados. Vamos agora continuar adorando ao Senhor, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Você que trouxe agora, você pode, o diaconato vai estar passando aí, você vai dizimando e ofertando, em obediência ao Senhor. Na sequência nós já vamos estar consagrando. Quero desde já agradecer o Ministério de Louvor, que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são uma bênção na nossa vida, nessa igreja, viu? Que Deus honre o esforço que vocês fazem aí, para trazer a presença de Deus, para preparar o nosso coração para a palavra, tá? Que Deus abençoe, vocês são bênção mesmo, obrigado, viu? Ô Joey, eu tive que sobreviver a 2, hein, hoje. Segurar ali para não falar, para não gritar, mas glória a Deus. Eu falo que o Ministério de Louvor, amados, quando eu vou pregar, eu preciso me segurar muito para não gritar, para não berrar ali, porque é uma bênção, e eu tenho que guardar a voz para a palavra, amém? O nosso Ministério de Louvor realmente é uma bênção, e você que está aqui nessa noite também, você é uma bênção, meu querido, amém? Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Vamos orar consagrando as ofertas então e dízimos. Você que dizimou, você que ofertou, você que não pôde, o Senhor vai abrir uma porta, vai te abençoar. Pai, nós queremos agora colocar diante de Ti cada irmão, cada irmã, Pai, que dizimou, que ofertou, que fez, Pai, a sua parte contigo. E eu tenho certeza, Pai, que a Tua palavra vai se cumprir sobre a fidelidade dos irmãos, a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, que os celeiros dos irmãos, Pai, vão transbordar em nome de Jesus Cristo. Se tiver alguém no nosso meio, Pai, necessitado de uma porta de emprego, eu profetizo, Pai, no nome de Jesus, que ainda essa semana, Pai, o Senhor venha com a Tua provisão. O Senhor que é o Jeová Jiré, o Senhor que é o nosso pastor, possa abrir essa porta, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus, e a igreja diga amém, amados. Você pode ficar de pé por um instante, para que nós possamos ler a palavra de Deus. Até aqui foi de nós para Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Chega então agora o momento que é de Deus para nós. Que você possa abrir a sua palavra de Deus, a sua Bíblia, em Atos 2. Atos 2, nós vamos ler do verso 42 ao 47, amém? Atos 2, 42 ao 47. À medida que você for achando, vai dando glória a Deus aí. Atos 2, do 42 ao 47. Amém? Acharam?
Podemos ler? Glória a Deus. Vamos lá, diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui, amém? Glória a Deus. Querido, que você possa orar nesse momento, que você possa pedir para Deus falar com você, que essa palavra que vai sair agora aqui do altar possa entrar no seu coração, fazer a diferença na sua vida, que ela possa florescer e te abençoar em nome de Jesus Cristo, porque é a palavra do nosso Deus, amém? Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, e eu nessa noite com essa responsabilidade de transmitir, Pai, a Tua palavra para a Tua igreja. Eu peço que o Senhor venha nos envolver agora, Pai, com a Tua presença, com a Tua nuvem de glória, Pai, blindando agora este lugar, Pai, para que haja somente o espaço para o Teu Espírito Santo trabalhar, Pai, que cada coração possa ser agora desarmado, Pai, para receber a Tua palavra, porque eu tenho certeza, Pai, que o desejo de cada um de nós que estamos aqui nessa noite é ouvir a Tua voz, Pai, receber os Teus ensinamentos, em nome de Jesus Cristo. Por isso, Pai, fala conosco nessa hora, é o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido? Você pode tomar o teu lugar. E nessa noite, querido, o tema dessa mensagem é bom relembrar para melhorar, amém? Você pode repetir comigo? É bom relembrar para melhorar. Isso. E aí eu queria pedir para você me ajudar a pregar nessa noite. De que maneira? Em algumas partes da ministração da palavra, eu vou falar a primeira parte do tema, e vocês respondem bem forte para mim a segunda, pode ser? Vocês podem me ajudar? Eu vou falar, é bom relembrar, e vocês vão responder, para melhorar, amém? Pode ser? Vamos treinar então? Igreja, porque é bom relembrar? Aleluia, aplauda ao Senhor, vocês são bênção, obrigado, glória a Deus. E você aí na live também, tá, querido? Você responde aí, manda no chat pra gente lá, que eu vou perguntar se vocês estão respondendo lá, tá bom? Mas vamos lá, é bom relembrar para melhorar. Querido, muitas vezes, essa semana eu tive refletindo, né? Quando nós paramos um momento e começamos a analisar algumas fases da nossa vida, começamos a olhar, voltar um pouco ao tempo e perceber como nós éramos algum tempo atrás e fazer alguma comparação de como estamos agora. Eu cheguei à conclusão de que nós vamos deixando algumas coisas, queridos, que são muito fáceis de fazer às vezes, que fazem uma diferença tamanha na nossa vida, mas devido às lutas, às batalhas, à jornada, à caminhada, a gente vai deixando para trás, né? E isso começou, querido, essa reflexão começou a partir da ministração do pastor Luiz na semana passada, né, que ele trouxe para a gente ali um ensinamento de Apocalipse, quando vem a carta para a igreja de Laodiceia, e era uma igreja que começou muito bem, uma igreja que começou cheio da presença do Senhor Jesus Cristo, e depois o relato é que eles cresceram, ficaram ricos, e começaram a se achar autossuficientes, e colocaram Jesus para fora da igreja. Então quando Jesus está ali, né, falando, eis que estou à porta e bato, ele está batendo na porta da igreja de Laodiceia, que começou muito bem, Eric, começou muito bem, mas colocaram Jesus para fora, porque eles se acharam autossuficientes. E aí eu comecei, então, Deus começou a me levar a refletir a minha vida, a olhar algumas fases da minha vida, e trazer para o dia de hoje, fazendo essa comparação, o que eu fazia, o que eu deixei de fazer. E eu percebi, amados, que muita coisa
muita coisa boa, simples e que faz uma diferença tamanha na minha vida, eu parei de fazer. Então nessa noite o que Deus quer nos levar, o que Deus quer trazer para nós, essa mensagem é uma mensagem bem reflexiva. Sabe por quê, irmãos? Porque é bom relembrar. É bom relembrar? Isso, é bom relembrar para melhorar. E aí, querido, nessa introdução breve que eu vou trazer aqui, eu vou tentar andar menos por conta dos irmãos da live, não sei se eu vou conseguir, tá? Mas eu vou trazer 3 reflexões que Deus me levou a fazer. Enquanto eu estiver falando da reflexão que Deus me levou a fazer, que eu vou estar falando do que eu refleti, eu quero que você também reflita esses itens aí como está, tá bom? Então, o primeiro exemplo, querido, o primeiro exemplo que eu voltei no tempo foi quando eu namorava com a Paula, a pastora Paula. E como era bom, gente, não sei se para ela, mas para mim era. Amados, eu não via a hora de estar perto dela. E naquela época, a pastora Paula parecia ser uma assembleiana, cabelão longo, vestidão, coisa linda, gente, coisa linda, coisa linda. E eu não via a hora de estar perto dela, de ouvir a voz dela, de tocar na mão dela. E aí, amados, lá na nossa igreja em Campos, onde a gente conheceu a Cristo, tinha a Maria Alice, a ministra de louvor, e ela cantava um hino da Banda Gerd. Alguém conhece a Banda Gerd aqui? Deixa eu ver. Ó, tem mais gente que de manhã, cara, glória a Deus, porque só as turmas doentas aí que lembra da Banda Gerd. E o louvor, e o louvor falava assim, ó: que seja aqui, ou lá onde for, estaremos sempre juntos, pelo elo do amor. Olha que lindo! E não é que Deus cumpriu, querido, começou lá, seja lá onde for, nós estamos aqui e nós continuamos unidos pelo elo do amor. E aí a Maria Alice falava: dá a mão para a irmã que está do lado, e não sei porque a Paula estava sempre do meu lado, então eu já aproveitava e já adorava e louvava e profetizava. Então se tiver algum jovem aí, jovem, vai aprendendo a profetizar a bênção no meio do louvor já, né? Então comigo deu certo, e aí, amados, eu queria estar sempre querendo surpreender ela, escrevi até bilhetinho à mão para ela, amados, muitas vezes criptografado, porque a caligrafia não resolveu minha vida, então ela nem entendia o que eu escrevia, mas o que valia era a intenção, né? Sabe, amados, e na última sexta-feira nós completamos 21 anos de casado, 2 décadas, ó, é bastante, Eric, 2 décadas e 1 ano de casados. E a primeira reflexão que eu fiz foi: por que será que eu parei de fazer muitas dessas coisas? Porque hoje é muito mais fácil, eu durmo e acordo com ela todos os dias, então é muito mais fácil eu fazer uma surpresa, eu deixar um bilhete. E aí, a reflexão é essa: por que será que a gente deixa de fazer algumas coisas assim, que são tão simples, mas que faz uma diferença tamanha na nossa vida? Sabe por quê, irmãos? Porque é muito bom relembrar. Exatamente, é muito bom relembrar para melhorar. Mas aí um outro exemplo que Deus me levou aqui, eu comecei a pensar daí no meu trabalho. No meu trabalho eu já estou 19 anos, né? 19 anos no meu trabalho. E aí eu voltei lá atrás também, e aí é aquilo, eu quero que você pense na sua vida. Então eu vou falar nós, imagina lá atrás quando nós começamos nesse trabalho que nós estamos hoje. Era uma alegria tamanha, glória a Deus, Jeová Jiré, o Deus da provisão, abriu essa porta para mim, e eu trabalhava, e eu fazia o melhor naquela empresa, né? O meu texto, o lema era Eclesiastes 9:10, que tudo que vier à sua mão para fazer, faz da melhor maneira, com todas as suas forças. E eu fazia, me esforçava, eu falava bem da empresa, eu falava bem do meu chefe, né? Eu tinha orgulho de trabalhar nessa empresa, eu vestia a camisa dessa empresa. E aí a reflexão é: e hoje? Como eu estou hoje? O que mudou de lá para cá? Né? Sabe por quê, irmãos? Porque é bom relembrar. Exatamente, irmãos. Então, sabe, como nós estamos hoje? Deus deu o trabalho, Deus abriu a porta, né? Como nós estamos aproveitando hoje essa oportunidade que Deus nos deu, né? Como nós temos honrado o nome dEle. E a terceira reflexão para a gente aí definitivamente entrar na palavra é:
como nós chegamos nessa igreja, querido? Como eu e você chegamos nessa igreja? Quantos de nós chegamos aqui quebrados? Porque muitos de nós chegamos nessa igreja pela dor. Alguns tiveram a bênção de nascer aqui dentro, mas a grande maioria, querido, chegou aqui quebrado. Os nossos pastores pegaram a gente quebrado do jeito que a gente estava, cuidaram de nós, passaram aqui o óleo nas nossas feridas, né? E o Deus, querido, que continua operando nessa igreja, esse Deus que se manifestou no louvor, como Ele trabalhou na minha e na sua vida quando nós chegamos aqui nessa igreja. E naquela época, amados, como nós orávamos fervorosamente, buscando a presença de Deus, como nós buscávamos o batismo no Espírito Santo, e nós que já somos batizados no Espírito Santo, jejuávamos para receber dons do Espírito Santo. Tem 9 dons esperando a gente lá, e como a gente servia essa casa de oração com alegria, e como nós participávamos dos grupos missionários aqui da igreja. Tinha pessoa que participava de 4, porque ele queria ser útil e ajudar o reino de Deus a avançar aqui na terra, querido, né? Imagina quando nós começamos lá atrás. Essa aqui é a terceira reflexão. E por quê, querido? É muito bom relembrar. Exatamente, querido. Você pode aplaudir o Senhor para tomar uma água? Glória a Deus, glória a Deus. E aí, amados, chega então a pandemia, e aí muitas pessoas, o mundo inteiro, começou a fazer reflexões sobre muitas coisas, né? Como essas pessoas, como a pandemia trouxe muitas coisas diferentes, nós tivemos que rever muitos conceitos nossos, e muitas formas de trabalhar, né? As relações humanas mudaram, as relações trabalhistas mudaram, a relação com a educação mudou, a relação com a saúde mudou. Mas, querido, hoje, o que Deus quer trazer para nós aqui, é uma reflexão em relação à nossa vida espiritual, a nossa vida como igreja, a nossa vida como salvos e eleitos do Senhor, amém? Essa é a reflexão principal que Deus quer trazer para nós, que Deus começou a trabalhar no meu coração, e eu quero compartilhar isso com vocês. E aí, o primeiro versículo que eu quero ler com vocês, diz assim, que é Atos 2,42, né? Ele fala assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Repete comigo: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, querido, só relembrando vocês, doutrina, né, é um conjunto de regras, normas, crenças de um povo, de uma pessoa, de um sistema. É a base de como então um povo, uma pessoa ou um sistema tem que se comportar. É a base principal, é o que direciona a forma que nós devemos agir. É um sistema, a igreja é um sistema formado de vários grupos missionários que se relacionam, mas com um único propósito, querido, um único propósito de trabalhar para o Senhor, de ganhar almas, de fazer o reino de Deus avançar na terra, né? E aqui, isso é doutrina, querido, de novo, um conjunto de regras, normas ou crenças de um povo, de uma pessoa e de um sistema. Até aí vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. Então tá bom. E quando a Bíblia traz, querido, doutrina dos apóstolos, é um ensinamento, é referente ao ensinamento que Jesus deixou para os apóstolos. Então Jesus veio, Jesus deixou esses ensinamentos todos para os apóstolos, e os apóstolos pegaram então esses ensinamentos de Jesus e estabeleceram como fundamento desse evangelho que nós pregamos hoje. Isso é a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos de Cristo, né? E quando a Bíblia diz que eles permaneceram na doutrina dos apóstolos, significa, querido, que quando Jesus subiu, né, que quando aconteceu a ascensão do Senhor Jesus, significa que eles continuaram com os mesmos ensinamentos, eles não mudaram nada dos ensinamentos, né? Então, não aconteceu, por exemplo, de João chamar Pedro e falar: Pedrão, chega aí, o mestre trouxe esse fundamento para nós, esses ensinamentos, e ele subiu.
mas vamos dar uma mudada para ficar mais fácil, porque senão o povo não vai seguir, sabe, Pedro? Porque você lembra aquela vez lá que Jesus mandou a gente lá com 70, de 2 em 2, a gente foi e foi um reboliço, e Deus trabalhou, curou, a gente voltou, Jesus fez uma pregação tão dura, que 68 foram embora, né? 58 foram embora, e só ficou nós 12, e aí ele ainda perguntou, ué, vocês não querem ir também? Então, Pedro, se a gente seguir nessa linha, a gente não vai conseguir trazer pessoas, vamos mudar, vamos ver o que as pessoas estão gostando hoje, a gente dá uma ajustada aqui na doutrina, que Jesus ensinou, e aí vai ser melhor para trazer as pessoas. Não foi isso que eles fizeram, querido, não foi isso. O cristão, o cristianismo, nós que somos cristãos, nós temos que nos adaptar à doutrina dos apóstolos, aos ensinamentos de Cristo, à palavra de Deus. Nós não podemos querer um outro evangelho mais simples, mais fácil, porque o evangelho, querido, muitas vezes ele tem que ser confronto, porque é o confronto que traz a mudança de vida, é o confronto que faz a gente sair da zona de conforto, é o confronto que nos abre os olhos muitas vezes que nós estamos errando, que nós estamos caindo, e é aí que o Espírito Santo trabalha, né? Porque quem faz a obra, querido, é o Espírito Santo. O trabalho nosso aqui é pregar a palavra para você do jeito que ela está, e o Espírito Santo te convence, e o Espírito Santo te mostra o que você precisa mudar. Então, querido, tome cuidado, porque as pessoas estão acrescentando muita coisa, muita moda no evangelho. O evangelho é muito simples, querido. Jesus veio por mim e por você, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu ao Pai, preparar morada para mim e para você, ele mandou o Espírito Santo para que nós consigamos vencer esse mundo, e ele vai voltar a buscar a mim e a você, amém? Esse é o evangelho, querido. Você pode aplaudir o Senhor por esse evangelho? Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê, querido? Porque é muito bom relembrar, exatamente, né? É muito bom relembrar para melhorar. Então o plano de Jesus, querido, quando ele deixou os ensinamentos, e querido, eu preciso te lembrar que a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus, quando Jesus pregava, não existia Novo Testamento, então ele usava o Antigo Testamento. A doutrina dos apóstolos, queridos, são 66 livros, Jesus está presente já lá em Gênesis, de Gênesis a Apocalipse, então são 66 livros, que são essa doutrina, a palavra de Deus, e nós precisamos, querido, ficar firmados nessa palavra. É ela que nos fortalece, é ela que traz cura, é ela que traz revelação de Deus. Por isso nós precisamos permanecer nessa doutrina. Quando Jesus deixou, querido, esses ensinamentos, essa doutrina para nós, ele queria que na verdade o cristianismo fosse um estilo de vida. Então, querido, não adianta eu falar para as pessoas que eu sou cristão, eu preciso viver a doutrina, eu preciso viver a palavra, é com o meu viver que eu mostro para as pessoas que verdadeiramente eu sou cristão. Não adianta eu falar, mas eu tenho que viver a palavra, sabe, amados? Cristianismo é um estilo de vida que Jesus deixou para nós, é um estilo de vida que o Senhor deixou para nós até Ele voltar, né? E a Bíblia, querido, é os ensinamentos, né, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Desde o primeiro versículo da Bíblia até o último, Deus deixou para nós, querido. E a reflexão aqui é a seguinte, amados: essa aqui é a doutrina da nossa vida. Nós aceitamos a Jesus, então esse aqui tem que ser o fundamento da nossa vida. E a reflexão que Deus me trouxe é a seguinte: quanto tempo eu tenho investido para ler essa doutrina, para conhecer essa doutrina? Querido, eu preciso te dizer que uma vez por semana, no domingo aqui, eu adoro vir aqui, sentar, ouvir o pastor pregar. A pastora, são homens, uma mulher de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, traz a revelação. Mas, querido, um dia só, querido, não é suficiente. Eu preciso me abastecer mais, você precisa se abastecer mais. Nós precisamos investir tempo com a palavra de Deus, querido. E aí o diabo muitas vezes ele coloca: mas a Bíblia é muito difícil de entender. Querido, a Bíblia é o único livro que vem com o autor junto.
Toda vez que você for ler a Bíblia, ora o Espírito Santo para ele abrir teu entendimento, mas tenha contato com a palavra de Deus, querido. Hoje qualquer celular aqui tem a palavra de Deus. Então a reflexão para a gente fazer a hora que a gente chegar em casa é o seguinte: pega essa semana que se passou, desde lá domingo passado, e vem anotando quantas horas você investiu na leitura da palavra de Deus, porque nós precisamos estar firmes nessa doutrina, querido. Existe muita doutrina falsa por aí, muitos ventos de doutrina, e se eu não tiver, querido, se eu não tiver firmado na doutrina verdadeira dos apóstolos aqui, nós vamos cair, nós vamos sair da presença de Deus, e aí o plano que Deus tinha para nós vai se perder, querido. Vocês estão comigo? Amém? Então, querido, nós precisamos, essa é a primeira. Mas aí você pode falar para mim: ah, Márcio, mas eu leio a palavra 3 vezes ao dia, glória a Deus, irmão, glória a Deus, irmã. Mas você tem aplicado isso no dia a dia? Você tem aplicado, você tem vivido, você tem esse estilo de vida que a palavra nos ensina a ter? Você tem permanecido nessa doutrina, mesmo nesse tempo difícil que nós estamos vivendo? Você que está em casa, nós que estamos aqui. Mas eu quero dizer que você que está aqui, querido, você já é um mais que vencedor, porque você tem vencido, você está na casa de Deus, você veio buscar a presença de Deus. Então que você continue, querido, que você se fortaleça cada dia mais. Você que está em casa aí, que o Espírito Santo possa te alcançar, possa levar a transformação, possa levar a força para você, para que no próximo culto você esteja aqui conosco, aqui no templo, buscando a presença de Deus. Amém? Amém? Estão assustados não, né? Não, né? Glória a Deus. E amados, seguindo aqui ainda na doutrina dos apóstolos, é tão interessante, que Deus, querido, Ele achou um meio, um Deus tão grande, que a nossa mente, querido, não consegue compreender Deus na plenitude de Deus. A nossa mente, ela é limitada em relação, quando nós falamos de Deus, um Deus todo poderoso, que criou o universo, uma mente eterna, né? Então nós não conseguimos compreender totalmente ao Senhor. Mas aí ele pegou e falou: como que eu posso então me revelar, né, para os meus filhos, como Deus nos ama, como Deus nos ama? E aí, querido, o meio que ele achou para se comunicar conosco foi a palavra dele, querido. Então muitas vezes nós temos os questionamentos, né? Da onde viemos? Está aqui, querido. Para onde nós vamos? Também está aqui, querido. Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Né? Está aqui. Quem é o nosso inimigo? Está aqui. Como o nosso inimigo trabalha? Está aqui também, querido, né? Então, amados, tudo que nós precisamos saber está aqui na palavra de Deus. Nós temos acesso. Olha o que Deus fez. Amados, eu vou usar um termo humano para a gente entender, mas olha o esforço que Deus fez para que nós estivéssemos aqui hoje com a palavra de Deus, para que nós pudéssemos mergulhar nela e viver uma vida abençoada. Olha só o esforço, entre aspas, né, digo de novo, que Deus fez. Amado, usou mais de 40 pessoas, aproximadamente 40 autores, em mais de 1.600 anos, para escrever em tempos, épocas, cultura diferente, mas de Gênesis, Apocalipse, é Jesus Cristo, salvação humana. Amados, olha o que Deus fez para que eu e você tivéssemos hoje essa palavra, essa doutrina na nossa mão. E olha só, e Ele ainda deixou para a gente um gostinho do que está por vir no céu, né? Não precisa abrir não, deixa eu ler para você Ezequiel, para você entender o que estou falando. Ezequiel 1,5 fala assim, ó: e quanto à semelhança dos seres viventes, olha só, Ezequiel teve uma visão maravilhosa do céu, e aí ele fala assim: e quanto à semelhança dos seres viventes, ele está falando assim, ó, é como parecido, sabe, lembra o que, né? Ele está falando que é parecido, que não é, né? O seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia e saíam relâmpagos, né? Na verdade eu li aqui o 13, tá, querido? Mas no 1,5, Ezequiel 1,5, ele fala assim, ó: e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. Parecia 4 seres ali viventes, e esta era a sua aparência, tinham a semelhança de um homem. Ele está tentando explicar uma visão de algo sobrenatural que ele viu, numa linguagem que eu e você entendemos. Olha o que Deus fez.
Deus ele queria mostrar para nós aqui como é algumas coisas no céu. Então, como os profetas nunca viram isso, nunca tiveram contato, eles tentaram expressar de uma forma que eu e você entendemos. Olha até o que Deus fez para nós. Se você olhar na sua casa, todas as visões que os profetas tiveram, querido, eles vão falar, é semelhante, é parecido, porque eles nunca viram, mas Deus queria deixar para a gente uma pista, mostrar para a gente um pouquinho do que vai ser o céu depois, né? E aí eu estava vendo um pastor pregar, ele falando sobre isso, achei muito interessante que ele trouxe uma ilustração assim, querido, olha o que Deus fez, né? Você imagina um índio que nunca teve contato com a cidade, que viveu sempre na sua aldeia, no meio do mato. Então ele conhece só aquele pedaço daquela mata, daqueles animais e tudo mais. Você chega nessa aldeia, pega esse índio, põe uma venda no olho dele, traz ele aqui para São Paulo, põe no meio da Avenida Paulista e deixa ele 20 minutos ali. Imagina como vai ficar esse índio, né? Ele vai ver carro, ele vai ver o avião decolando, ele vai ver aqueles ônibus enormes passando, ele nunca viu aquilo. E aí a gente põe a venda de novo e leva para a aldeia. É óbvio que ele vai chegar lá e vai querer contar para os amigos dele o que ele viu, mas ele não sabe, ele nunca tinha visto. Então, por exemplo, ele vai falar, olha só gente, é estranho, o lugar que eu fui tinha um pássaro enorme, que não batia as asas, mas voava, o avião, né, falando do avião, e eu vi uma grande cobra passando, cheio de gente dentro, né, é a linguagem que ele entende. Então olha só querido, o que Deus fez, para que nós tivéssemos aqui um pouquinho de ideia, do que vai ser o céu, né, de uma forma de nós entendermos a palavra. Olha até o detalhe que Deus fez para nós, querido. Esse nosso Deus é maravilhoso, então nós temos que aproveitar, querido, e ler a palavra de Deus, amém? Nós precisamos conhecer mais a doutrina que Deus preparou para nós, que Deus deixou para ser aqui a nossa base, para ser a doutrina da nossa vida, que querido, nós seguindo isso aqui, a vitória é certa, querido, amém? A vitória é certa aqui, e a vitória é certa lá, quando Ele voltar, e nós vamos poder ver de perto, tudo isso que Ele revelou aqui, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus, glória a Deus. E sabe por que eu estou falando isso, querido? Porque é muito bom relembrar, para melhorar. Exatamente, querido, a Bíblia é a palavra de Deus com sotaque de homem, para a gente entender. Olha que coisa interessante, né? Então nós devemos permanecer, querido, nessa doutrina. Seguindo aqui, Atos 2,43, diz o seguinte: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Olha só, primeiro o temor, depois vem prodígios, sinais e maravilhas. Primeiro, temor, havia o temor. E aí, querido, você deve saber disso, mas eu quero falar de novo. Você sabe que os judeus, eles não pronunciam o nome de Deus, tamanho temor, né, de Deus, eles não pronunciam. Eles acharam formas, querido, de expressar, de fazer expressões que os judeus entendem que estão falando de Deus, mas eles não falam o nome de Deus completamente. Eles acharam meios, né, de falar o nome de Deus sem falar o nome completo de Deus, tamanho temor. Porque lá no terceiro mandamento, quando Moisés recebeu, o Senhor falou: não tomai o meu santo nome em vão. Então por isso, querido, eles têm um temor que eles não falam. E aí, se você for estudar um pouquinho, você vai ver que o evangelho de Mateus, ele escreveu justamente para os judeus, para que os judeus se convertessem, falando: pessoal, olha só, sabe esse rei, esse governador que nós estávamos esperando, é Jesus, ele é esse a quem nós aguardávamos. Então se Mateus usasse ali, falar Deus, eles já nem iriam atrás dele, porque ele estava desrespeitando o que para eles é muito importante, de não citar o nome de Deus. Então se você abrir o livro de Mateus na sua casa, você vai ver várias vezes Mateus falando assim: o reino dos céus. E quando ele falava o reino dos céus, o reino de Deus, mas ele não citava. Por quê, querido? Porque eles têm o temor do Senhor. E aqui é importante, querido, entender que esse temor que a palavra traz, não é um temor referente assim a um tirano, a uma pessoa ruim, a gente ter medo, né? Não é nada disso, sabe? Ter medo de um ditador.
tem a ver, querido, com uma reverência extremada, sabe? Tem a ver com reverência e não com medo. Repete comigo: temor tem a ver com reverência e não com medo. Sabe, uma consideração, um respeito imenso. Sabe esse respeito que você tem pelo seu pai, pela sua mãe, querido? Para Deus tem que ser maior. O temor das coisas de Deus tem que ser maior. Sabe, temer esse Deus todo-poderoso, querido. E assim, a gente tem que temer a Deus na forma que nós falamos, na forma que nós agimos, querido. Eu vejo hoje, muitas vezes, querido, pessoas falando com Deus, assim, você. Eu não falo assim com meu pai, eu falo com meu pai, Senhor, Deus, querido, é Senhor, Deus é santo, Deus é poderoso, Deus, amado, eu não consigo explicar Deus para você de tão grande que Ele é. Nós temos que ter essa reverência, de saber falar. Tem pessoas que falam, eu determino que seja dessa forma, porque na tua palavra, querido, a gente não tem que determinar nada, querido. Sabe o que Jesus fez? Jesus fez assim, ó: seja feita a tua vontade, né? Mas se possível, Deus, passa de mim. Querido, nós temos que tomar cuidado até a forma que nós oramos, a forma que nós falamos com Deus, querido. Deus é o Deus todo-poderoso, Ele nos permite chamar de Abba Pai, de Paizinho, mas, querido, até na forma de orar, de falar com Deus, nós temos que ter esse temor. E depois do temor, querido, vai vir curas, milagres e maravilhas, né? A gente vê tanta gente brincando com Deus, brincando com a palavra de Deus, usando para fazer piada. Misericórdia. Amados, deixa eu te perguntar, como é que você sentiria se você visse uma pessoa fazendo uma piada do seu pai, por exemplo? Amados, nós temos que ter cuidado. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão perdendo esse temor de Deus, amados, estão perdendo o temor, e lembrar, amados, que o sagrado, sabe o sagrado? Tudo que é consagrado a Deus, querido, se torna sagrado. Então você imagina a minha situação aqui nesse domingo, nessa noite, quando eu subo, como é que eu subo aquelas 3 escadinhas ali, para vir aqui nesse lugar, nesse altar aqui, querido, que é consagrado a Deus. Isso aqui é consagrado a Deus, porque Deus, Ele traz a palavra dEle daqui para cá. Como é que eu tenho que subir aqui? Você acha que eu preciso me preparar, querido? Você acha que eu tenho que ter temor para subir aqui? E aí eu chego aqui, consigo subir aquelas 3 escadinhas ali, com o pastor e a pastora me olhando ali ainda agora, né? Então dá mais temor. Aí eu subo as 3 escadinhas tremendo aqui com esse temor, querido. E aí eu chego aqui e olho para vocês. Vocês que Deus fala que é propriedade exclusiva dEle, que é um povo eleito, que é um povo que Ele ama, que é um povo que Ele resgatou, que é a menina dos olhos dEle, e que é a noiva que Ele vai voltar a buscar. Querido, você acha que eu subo aqui de qualquer jeito, querido? Tem que ter temor. Os músicos, querido, né? Eu falei já de manhã aqui, o Jô tocando aqui o teclado, o Rogerinho o contrabaixo, o Rafa a guitarra, a Thay a batera ali. Vocês acham que eles sobem de qualquer jeito? Por quê, querido? Está no altar, é consagrado para Deus. Sabe, querido, eu não posso chegar aqui e tocar de qualquer jeito. É para Deus, é sagrado, é consagrado. Amados, a questão das coisas sagradas, consagradas a Deus, nós temos que trazer esse temor de volta, lembrar disso. Sabe essa cadeira que você está sentado, querido? Foi ungida, consagrada ao Senhor. Então você vai colar chiclete aí debaixo, querido? Pelo amor de Deus, querido, não faça isso, é sagrado. Nós estamos num ambiente sagrado, querido, né? Nós temos que lembrar desse temor, nós temos que ter essa reverência, querido, diante de Deus, amém? Nós não podemos entrar nessas portas aqui, querido, de qualquer jeito. Lembra quando Moisés subiu lá no Monte Horebe? A primeira coisa que Deus falou para ele: amigão, tira a sandalinha dos seus pés aí, porque esse lugar que você está é santo. Aonde Deus está, querido, a presença de Deus está, é santo, é lugar de buscar, é lugar de orar, é lugar de adoração para o nosso Deus, amém? Sabe por quê, querido, que eu estou falando isso? Porque é muito bom relembrar. Aplauda ao Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É isso aí, irmão. Repete comigo: eu preciso ter o temor das coisas de Deus. Aí, querido, deixa eu ler um texto para você que eu achei interessante, que vê que está em Provérbios, não precisa abrir não. Provérbios 23, 16 e 17, diz assim, ó: exultarão, 17, o teu coração não inveje os pecadores, antes permaneça no temor do Senhor
todo dia, porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Querido, haverá, sabe o que ele está falando? Que haverá um bom futuro. Permaneça no temor do Senhor e haverá um bom futuro na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus Cristo, amém? Permaneça, querido, nesse temor. Nós temos que temer ao Senhor. Seguindo aqui, queridos, Atos 2:44 diz o seguinte: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, né? Querido, aqui nós estamos falando de comunhão. A gente sabe que nessa palavra traz também ali a questão a comunhão, né? A koinonia, que significa compartilhar de um mesmo objetivo, de estar junto numa mesma ideia, de estar reunidos em um só propósito. Havia um laço, querido, na igreja primitiva, que movia eles, que era promover o evangelho, o ensinamento, a doutrina que Cristo deixou. Mas, querido, hoje, muitas vezes o que eu vejo é um corpo de Cristo, falando agora na igreja, não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja universal como um todo no mundo, o corpo de Cristo mutilado, querido. Eu participava de algumas páginas lá no Facebook, que eu via lá alguns temas, falei, nossa, que legal essa página aqui, vai acrescentar na minha vida espiritual, vou ver algumas frases, alguma coisa, e daqui a pouco, querido, algumas páginas são criadas justamente para criar briga entre cristãos, né, por doutrinas, alguma interpretação da Bíblia diferente, querido, e a briga fica feia lá, sabe, um já, porque você vai para o inferno, porque você está errado, irmãos, e aí eu fico imaginando esses cristãos lá nas redes sociais, brigando dessa forma, né, e aí Jesus ensina a gente assim, Jesus fala assim, olha só, querido, se você for ofertar, você chegou lá no gasofilácio, né, onde eu ponho a minha oferta, se você lembrar que você tem alguma coisa contra alguém que professa a mesma fé que você, que é seu irmão, não oferta não, volta, se acerta com aquela pessoa, e aí você pode ofertar, querido. Ou seja, Deus ele não recebe nem a oferta. E aí eu fui mais longe, eu fico imaginando esses irmãos ceiando, porque a ceia é comunhão com Jesus e o corpo de Cristo, e aí eles estão lá, quebrando tudo lá na internet, né, se ofendendo, irmãos cristãos, pelo menos dizem que são, e aí como é que eles fazem isso, querido? Como é que eles vão viver junto eternamente? Né? Então toma cuidado, querido, com quem você segue na internet, que tipo de grupo, porque para mim eu tive que sair, porque no que vai acrescentar eu ficar vendo doutrinas bíblicas, que cada igreja vai para um lado, para o outro, todo mundo quer ser certo e está todo mundo errado, querido. A doutrina principal é uma só, Jesus salva, sabe, Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura, Jesus vai voltar, né, as doutrinas cardinais da nossa igreja, o plano de salvação, essa é a principal, querido. Então, sabe, e aqui dentro da igreja, querido, agora você imagina você aí vendo eu pregar aqui, e aí você fala, não gosto desse pastor alemão, já falei, pastor alemão é cachorro, mas é um cachorro que eu gosto, um cachorro bonito, mas eu não gosto desse pastor alemão. Querido, a notícia para você é que um dia nós vamos morar no céu, imagina você eternamente comigo, então é melhor a gente resolver aqui, querido, as questões nossas aqui, né? Aliás, querido, se a gente tiver alguma coisa que é muito ruim no seu coração em relação a mim, estou usando um exemplo meu aqui, né, um exemplo assim, nós não vamos subir, querido, nós não vamos subir. Então, querido, o nosso corpo aqui de Cristo, a nossa eclésia, a nossa igreja, nós temos que estar em constante comunhão, querido. Mas nunca vai ter uma briga? Vai, querido, vai, porque nós não somos perfeitos. Existe alguma família aqui que nunca teve uma briguinha, uma discussão? Levanta a mão, quero ver. Irmão, quero ver uma mão agora, que você vai ser arrebatado agora. Não tem. Irmãos, a gente tem 2 filhos, o Samuel e o Emanuel. Irmãos do céu, tem dia que o negócio está... Mas aí passa um tempinho, vamos pegar o carro, vamos tomar um açaí, acabou. Sabe, querido, é dessa forma, querido. Às vezes acontece, é normal, né? Paulo brigou aqui com Marcos numa das viagens missionárias, Marcos foi embora, mas depois Paulo fez o que? Falou, não, Marcão, volta que eu preciso, você também é chamado de Deus, e é assim que tem que ser, querido, sabe? Então, se
a gente tiver alguma coisa aqui em relação a outra pessoa, querido, vamos chegar, vamos pedir perdão, vamos subir junto para o céu, vamos fazer a obra junto, vamos investir na obra de Deus aqui, vamos ajudar a movimentar o reino de Deus aqui na terra, querido, porque senão as pessoas lá fora vão ver a gente agindo de qualquer jeito, vai falar assim, eu vou naquela igreja lá, que o pessoal fica discutindo na internet, mas nem, entendeu, amados? Você já viu algum católico falando mal de outro católico? Eu nunca vi, né? Então, queridos, nós temos que tomar cuidado, queridos, essa koinonia, essa comunhão é necessária, querido, mais do que nunca. A igreja primitiva, ela era uma igreja alegre, ela era uma igreja simpática, que falam, né, com alegria, singeleza de coração, e era a simpatia da igreja que levava, que atraía as pessoas, querido. Então, querido, nós precisamos dessa koinonia, e sabe por que isso, querido? Porque é muito bom relembrar, para melhorar, querido, amém? Nós precisamos, então tome cuidado, querido, com isso, porque a estratégia do diabo é essa, né? Vamos dividir para conquistar, né? O próprio Jesus falou que uma casa dividida, ela não vai subsistir, amém? Então nós temos que ter essa comunhão, querido, tá? Então se tiver alguma coisa aí contra mim, no final do culto eu fico aqui no cantinho, você vem aqui, a gente não pode se abraçar, mas a gente se acerta, amém, amados? Estão entendendo? Glória a Deus, então tá bom. Outro item aqui importante, aí a gente já vai orar, porque o tempo já está indo, diz assim, ó, diariamente, obrigado Cidinha, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Diariamente perseveravam unânimes, diariamente, todo mundo junto, dentro do templo, né, buscando a presença de Deus, querido. Amados, nós ficamos muito tempo sem vir para a igreja, como nós sentimos, e às vezes, querido, né, você que tem a possibilidade de vir durante a semana, não perca tempo, querido, venha para a presença, vamos ser igual a essa igreja, sabe, diariamente, querido, na presença de Deus, no templo, unidos, buscando a presença de Deus, porque esse é o tempo. Sabe, querido, nós precisamos muito estar preparados para a volta de Jesus, amados, né? Ninguém sabe, a palavra fala, eu sei, ninguém sabe o dia, só o Pai sabe, nem Jesus sabe o dia, porém, todavia, em Mateus 24, ele deixou alguns sinais ali, de quando ele estaria voltando. Então, amados, é importante a gente começar a se preparar, e querido, vamos estar unidos aqui dentro da casa de Deus, buscando a presença dEle, diariamente perseveravam unânimes no templo. Querido, você que está aqui, aproveite que você pode estar aqui, né? Quantas pessoas gostariam, amados, de estar aqui nessa noite e não podem, né? Então, se você tem condição de vir na terça, querido, na quinta, de participar dos grupos missionários, faça isso, querido. É tempo de nós estarmos cada vez mais perto da presença do Senhor, unidos aqui na casa de Deus, amém, amados? Então, não perca, às vezes, mas eu já fui domingo, eu vou na terça também. Sabe o que acontece, querido? Às vezes, chegou o kairós de Deus para algo que você está buscando, seja uma porta de emprego, seja uma cura, e aí Deus falou assim, eu vou liberar, o meu kairós vai ser na terça-feira de oração com a pastora Regina. E aí você veio domingo na igreja, e aí na terça, estou tão cansado hoje, vou ficar, né, vou dar uma descansada, porque ninguém é de ferro. E aí, querido, você perde aquela bênção que Deus tinha preparado para você, querido. Não perca a oportunidade de estar na presença de Deus. Venha para a casa de Deus, querido, venha estar conosco. Culto de oração, uma bênção. O Senhor manifesta a glória dele aqui também. A gente é cheio, a gente é fortalecido. Queridos, quantas vezes, amados, eu vim de viagens longas, de 6 horas de carro, cansado, aí eu chegava em casa assim, sabe, suando, falei, meu Deus, se eu tomar banho eu não volto, então eu vou desse jeito mesmo, só passava um desodorantezinho, né, agora a gente está meio longe, então está tranquilo, está suave. E aí, amados, eu chegava aqui moído, cansado, terminava o culto, parecia assim, meu Deus, eu nem lembrava que eu tinha viajado 6 horas, e o outro dia, quarta-feira, uma quarta-feira abençoada. Então, querido, não perca a oportunidade. Se você pode vir, venha, querido, venha terça, venha quinta, venha sábado, venha domingo, esteja unânime no templo, como a igreja primitiva fazia, amém? Amém? Vocês estão comigo? Sabe por quê, querido? Porque
é muito bom relembrar. Então repete assim comigo: eu preciso perseverar na doutrina dos apóstolos. Eu preciso temer ao Senhor. Eu preciso ter comunhão com os meus irmãos. Eu preciso estar na casa do Pai. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé, querido. Nós vamos orar. Chamar o Ministério de Louvor para me ajudar aqui nesse momento. Mas, querido, agora é a hora de nós pedirmos para o Espírito Santo trazer para o nosso coração. Lembrar, querido, quantos de nós aqui, pelas lutas, quantos de nós que estamos aqui, quantos de nós que estamos aí em casa, nós temos um ministério, querido. Deus nos deu os dons e talentos, e nós acabamos parando, deixar de participar dos grupos missionários, de ajudar na igreja, de repente até por uma briga que aconteceu aqui, querido, e você de repente se ofendeu e não conseguiu perdoar. Querido, essa é a noite que o Senhor quer renovar, quer quebrar isso, que você possa voltar, que você possa estar aqui, aplicando o dom que Deus te deu, querido, usando, sabe, o dom que Deus te deu aqui na casa de Deus, para que outras pessoas possam se achegar ao Senhor. O seu lugar está aqui, querido, na obra de Deus. A palavra fala que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, que você possa refletir agora. Feche os seus olhos e começa agora a refletir aí na tua vida. Eu vou orar por você, o Ministério de Louvor vai estar adorando. Mas o que foi, querido, que você deixou de fazer? De repente você está aí, querido, desanimado, não consegue orar. De repente você está assistindo a live, mas não consegue vir na igreja. Querido, aonde foi que você parou de buscar? De repente, querido, você está fraco demais. Senhor, mas quando Deus libera uma palavra aqui, querido, é porque Ele quer mudar essa história. Então nessa hora começa a orar, começa a clamar ao Senhor, começa a pedir para o Senhor que Ele te renove, que Ele te ajude nessa área que você precisa. Nessa hora, comece a colocar diante de Deus, peça ajuda para o Senhor, para o Espírito Santo, porque Ele está aqui nessa noite e Ele quer te ajudar. Ó Espírito Santo de Deus, começa agora a tocar cada vida, cada coração, Pai. Eu peço que o Senhor venha agora com uma unção renovadora, Pai, para que nós possamos voltar, relembrar, Senhor, daquele tempo, Senhor, que nós estávamos cheios da Tua presença, do Teu Espírito Santo, e por alguma situação, Pai, nós acabamos caindo, Senhor, mas nessa noite o Senhor estende a Tua mão poderosa para nós, para nos levantar, para nos fortalecer. Então vem, Senhor, com a Tua presença, vem manifestar a Tua glória aqui na igreja, no templo, lá em cada casa que está acompanhando conosco neste culto. Vem renovar, vem restaurar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que tem amarrado o Teu povo, Senhor, tudo aquilo que tem impedido o Teu povo de caminhar na Tua presença, de estar na Tua casa, de orar, de ler a palavra, que seja anulado, que seja quebrado agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós clamamos a Tua presença, nós clamamos a Tua glória. Coloca diante de Deus, igreja, coloca aquilo que você precisa, que você sabe que você deve melhorar. Pede ajuda para Ele, Ele está aqui nessa noite. Ora laba, xandare, canta laba. Vem Espírito Santo nos fortalecer, que cada um de nós que estamos aqui possamos sair fortalecidos, renovados, restaurados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Ministério de Louvor vai estar adorando aqui, e você vai continuar orando, buscando, em nome de Jesus Cristo. Continua buscando, colocando diante de Deus. Glória a Deus. Sentir de novo, em nome de Jesus Cristo.
vida, Pai, que fez, Pai, com que nós parássemos de fazer, Pai, tudo aquilo, Pai, que traz crescimento espiritual. Nessa noite todo esse mal está caindo por terra, Pai. Nós declaramos o Teu poder, nós declaramos a Tua glória neste lugar, Espírito Santo. E aonde o Senhor está, Pai, aonde o Senhor passou, nada foi igual. Sempre ocorreu uma bênção, uma cura, uma libertação. E nessa noite não é diferente, Pai. Nós estamos recebendo o Teu toque. E eu profetizo que essa igreja que está aqui, essa igreja que está em casa, recebeu o renovo, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus. E serão, Pai, Senhor, uma igreja avivada diante da Tua presença, que vai buscar o Teu Espírito Santo, que vai ler Tua palavra, que vai viver a Tua palavra. E nós vamos ver o céu descer em nome de Jesus Cristo. Nós profetizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que acredita, você que crê nisso, aplauda o Senhor agora e glorifica e agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez na minha, na sua vida nessa noite, pela palavra, pela unção do Espírito Santo liberada. Aplauda, glorifique. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, sabe por que tudo isso, queridos? Porque é muito bom relembrar. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigado. Ó, não colocaram aqui, tá? Perdão, viu, Léo? Não colocaram aqui. É a Pamela. Amados, olha só. O pessoal do Clama a Mim, a nossa ação social, eles estão com esse projeto maravilhoso, né? Que eles estão fazendo cesta de Natal para aquelas pessoas que precisam. Então, até o dia 15/12, querido, você que pode doar uma caixa de bombom, um panetone, uma caixa de bombom, panetone ou chocotone, querido, né? Então vai ter a caixa de arrecadação até dia 15 de dezembro, que você possa participar. Deus tem abençoado a sua casa, a sua vida, o seu celeiro. Ajude a abençoar outras pessoas, amém? Glória a Deus. Obrigado. Brincadeira, viu, Pamela? Foi eu que esqueci. Então vamos lá, amados. Olha só, você que quer aproveitar essa oração, apresentar alguém, eu vou orar pela Rosângela. Ela está internada em uma UPA com pancreatite aguda, tá? Então eu vou orar pela Rosângela. Vou orar também pela Raíssa, uma menina de 9 anos que está com câncer. E você apresenta então na oração aquela pessoa, interceda por aquela pessoa que você sabe que precisa. Estenda as suas mãos e vamos orar, interceder. Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra diz, Pai, o que a Tua igreja, Pai, liga aqui na terra é ligado no céu. Então eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha com Teu poder agora e alcance a Raíssa, Pai, aonde quer que ela esteja, que essa criança seja tocada agora, e que todo esse espírito maldito de câncer, de enfermidade, caia por terra sobre a vida da Raíssa agora, Pai. Nós queremos testemunhar a cura, a libertação dessa criança aqui nesse púlpito. Visita ela, Pai, nós te pedimos, nós te clamamos, cura ela em nome de Jesus Cristo. Da mesma maneira a Rosângela, Pai, que está naquela UPA, que o Senhor possa visitar ela agora com o Teu poder, a Tua grande glória. Um dos Teus nomes, Pai, é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Leva a cura, leva a restauração, leva o milagre sobre essas vidas. E cada pedido, Pai, que está sendo colocado diante de Ti aqui, na live, aberturas de portas de emprego, Pai, situações que estão presas nas justiças, Pai, que o Senhor possa manifestar o Teu poder agora, e liberar o Teu milagre, Pai. Como igreja, nós profetizamos a bênção, a cura, portas abertas, a restauração, em nome do
do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você, igreja, diga amém. Queridos, Deus abençoe vocês, viu? Amo vocês. Paz seja convosco. Vamos orar pelo pastor Márcio, parabéns aí pela palavra, culto abençoado, sua esposa. Pastora Juliana também fez aniversário, vem cá por gentileza, vamos orar. Alguém mais fez aniversário? O Eric, né? Nosso novo obreiro aí, né? Vem cá, Eric. Vem cá também. Vamos orar pelo Eric. Quer subir aqui? Roseli, vem cá também, sobe todo mundo aqui. Cadê? Quem? A Aimee também? Aimee Semple McPherson. Glória a Deus. E vamos orar também pelos nossos aniversariantes que estão na live, nos acompanhando, abençoados, amém, olha que benção, né? Já quero dizer para vocês parabéns, tá bom? Feliz aniversário aí. Muita paz, alegria e saúde no coração de vocês, tá bom? Estenda a sua mão direita aqui à frente, vamos orar pelos nossos aniversariantes. Querido amado Deus, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos no teu altar, Senhor, diante de ti, ó Deus maravilhoso, Deus santo, Deus todo-poderoso, nós queremos interceder agora e abençoar em nome do Senhor, cada um dos nossos queridos aniversariantes, Senhor, todos aqueles que estão nos acompanhando na live, Senhor, que fazem aniversário ou fizeram durante essa semana, sejam abençoados com paz, com alegria, com muitos anos de vida, na autoridade do nome do Senhor Jesus. E aqui em cima nós oramos pelo pastor Márcio, Senhor, sua querida esposa, pastora Juliana também, nosso querido irmão Eric, ó Deus, a Aimee, a Roseli, Pai, que eles sejam revestidos do teu poder, da tua graça, da tua maravilhosa proteção, tenham muitos anos de vida, com saúde, Senhor, principalmente a saúde, a alegria que vem do Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força, que eles tenham muita força, Pai, para vencer qualquer tipo de luta, Senhor, dificuldade, sejam mais do que vencedores, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a tua glória, digam todos amém. Diga para eles parabéns, diga Deus abençoe, em nome de Jesus. Salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Não esqueça, quinta-feira vai ser o quarto dia de unção, quinta-feira, nós estamos aí 7 semanas de unção com óleo, traz o olhinho, e principalmente a pessoa que está doente, né? Às vezes a pessoa liga, estou doente, vem na campanha, você que está doente, você que está em casa aí, venha para receber a unção, porque Deus cura, Deus vai curar, glória a Deus. Nós temos que acreditar, temos que ter fé, confiança, que Deus vai fazer a obra, como está fazendo, né? E depois domingo então nós teremos 2 cultos, um pela manhã e outro à noite, 18 horas, que será o nosso culto quadrangular. Vamos assim ter um culto maravilhoso, abençoado, vamos pregar sobre o evangelho quadrangular e abençoar a todos vocês. Vamos fazer aqui uma festa domingo então, tá bom? Com o nosso culto quadrangular. E agora vamos encerrar o culto, irmãos. Foi abençoado? Pai querido, vamos agradecer ao nosso Deus, levante sua mão direita na presença de Deus, e agradece ao Senhor, e peça que você tenha uma excelente semana em nome do Senhor.
Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos pelo culto, pela manhã, agora esse culto maravilhoso das 18 horas, Senhor, agora nos leva de volta para o nosso lar, dando para nós uma noite de sono reparador, ó Deus, e uma excelente semana, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos guarda em casa, no trabalho, aonde estivermos, o Senhor nosso Deus estará conosco. Diga amém. Aquele abraço carinhoso, tá bom? Um beijo no seu coração e um beijo para as crianças que estão em casa. Deus abençoe, queridos. Vão todos com Deus. Vai na paz do Senhor.